Olá, bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje, no nosso Perguntas e Respostas, vamos falar sobre espíritos presos em imóveis. Parece curioso, mas é algo bem comum que acontece, mais do que se imagina. A pergunta é a seguinte: um espírito preso em um imóvel pode se libertar e ir ao plano espiritual? Poder pode, só que ele não quer, muitas vezes, tá? Quando nós desencarnamos, muitas vezes nós somos auxiliados por socorristas espirituais, de acordo com o nosso merecimento. Por quê? Porque se não são espíritos bons que nos esperam, são espíritos ruins. De acordo, novamente como eu digo, com o nosso merecimento. Espíritos presos a imóveis geralmente são espíritos muito apegados a coisas materiais. E não só coisas materiais, mas sempre vem acarretado de outras atitudes que não são benevolentes, digamos assim. Então, o espírito... Eu lembro de uma história, tá? O espírito fica preso no imóvel. Eu lembro de uma história de um... Agora deixa eu ver, eu não lembro qual foi o livro que eu li. Que o rapaz que desencarnado, ele estava resolvendo algumas questões pessoais dele, e o guia dele decidiu levar ele para exemplificar um ensinamento que ele estava dando a uma mansão abandonada há muitos anos. Que aquela mansão, parentes brigavam por ela, né? E depois esses parentes desencarnaram e continuaram brigando por ela. E aí ficaram brigando depois os filhos desses parentes. Então, o guia desse rapaz decidiu levar ele para ver como é que estava, exemplificar uma explicação sobre espíritos que ficavam presos à matéria. Chegando lá, eles não eram vistos, tá? Por esses espíritos. Tinha diversos espíritos dentro daquela mansão. E esses espíritos que estavam lá estavam brigando pelas coisas que tinham naquela casa. Pelo sofá, pelos quadros, pelos lustres. E eles brigavam entre eles de o que era de cada um. Fora o dinheiro que estava escondido naquela casa. Que até então as pessoas não tinham achado as joias. Então lá ele exemplificou que aqueles espíritos muitas vezes foram auxiliados a saírem dali e eles não quiseram. Eles queriam ficar ali porque eles acreditavam que se eles saíssem dali, o outro espírito ia pegar as coisas deles, né? Coisa dele, no caso. Então eles ficavam naquela briga. Ou seja, o espírito ele só vai sair dali se ele quiser. Ele não vai ser obrigado. Não vai chegar um espírito socorrista chegar pelo braço dele e falar: vamos pro nosso lar, vamos pro além. Né? Não, ele quer ficar ali e aí ele vai ficar preso naquilo. E as pessoas encarnadas também ficam presas, senão as coisas têm que ser resolvidas. Né? E isso é muito comum. Muito comum. Pessoas ficam presas a essas coisas. E até hoje existem casas antigas. Eu até comentei num vídeo, num programa do Discover, que tem uma médium que ela vai nas casas antigas nos Estados Unidos. E quando eu falo casa antiga, é casa de 1910, 1860. As casas antigas, ainda com os móveis da época, muitas vezes, com armários que as pessoas deixam. E lá, ela vai porque começa a acontecer coisas estranhas naquelas casas. Aparições, sons, e as pessoas começam a ficar com medo e acabam chamando essa médium para fazer uma limpeza, ver o que está acontecendo na casa. Bom, chegando lá, ela vê os moradores daquela casa, um dos primeiros moradores. E eles dizem para essa médium que eles não vão sair, que aquela casa é deles.
que aqueles objetos que tem lá são deles. E eles não querem que ninguém fique naquela casa. Então eles assustam aquelas pessoas. Eles tentam atacar aquelas pessoas. E muitas vezes o ataque em si ele não faz efeito, mas traz para a pessoa aquela sensação de medo, aquela sensação ruim, às vezes uma dor aqui, uma dor ali, porque ele fica plasmando essa retirada daquelas pessoas. Então a mente faz todo um tratamento e ela conversa. Como é que é a conversa? Ele não chega com o espírito, ele senta no sofá, ela senta na poltrona e conversa. Não. Ela está ali fazendo limpeza e está falando, porque o espírito que está ali, ele está ouvindo e vendo o que acontece. Então, ela faz todo esse trabalho para tentar explicar, ou ao menos tirar o espírito dali. O espírito sendo ali, ele já dá um passo à liberdade dele, porque ele é como se ele mesmo se algemasse na casa. Ninguém algema ele. Então, no momento que ele reconhece que aquilo não é mais necessário para ele, e aquilo sim é um atraso, olha só, muitas vezes os espíritos ficam anos e anos presos, às vezes 100 anos, 200 anos preso. Como expliquei, imagina, espíritos desde 1860 naquele local. E até então, fica naquilo. Quantos anos ele ficou preso? Então, como isso mantém ele atrasado, em vez de ele progredir, nesse tempo todo já poderia estar muito bem. Ou melhor do que está. Então, até ele sair disso daí, ele vai se manter preso. No momento que ele aceitar ajuda, poxa, eu queria sair daqui. Então, ele pede uma ajuda. Não vai ficar ali 24 horas uma equipe espiritual esperando ele, né, se decidir. Porque o mundo espiritual tem muito trabalho. Muito trabalho. Tanto na Terra como fora da Terra. Porque imagina só, uma equipe espiritual tem trabalho nos umbrais, nos hospitais espirituais, nos hospitais da Terra. Então, o mundo espiritual ele está envolvido com diversas questões, inclusive nas questões políticas, nas questões financeiras, nas tomadas de decisão do mundo. Tanto o lado ruim da espiritualidade, né, que são os espíritos ruins, como o lado bom da espiritualidade. Eles estão envolvidos em tudo isso. Então, um espírito que quer mudar, não é só, eu quero ajuda, eu quero sair daqui, eu quero me libertar desta casa, eu quero sair dessa casa, não quero mais ficar aqui. Primeiro, precisa começar a fazer uma reforma íntima e compreender que aquilo não é necessário. Então, ele começa a pedir auxílio. E este auxílio, ele acaba atraindo os socorristas. Socorrem ele. Depois desse processo, ele vai passar por um esclarecimento. Muitas vezes vai para um hospital espiritual. Para aí ele começar a mudar a vida dele. E assim começar a progredir. Então tudo depende unicamente daquele espírito que quer mudar. Existem espíritos que até hoje ficam vagando por aí, entre uma casa e outra. Eles não se desprendem disso. Aí vai trocando a família e aquele espírito continua ali. Eu particularmente presenciei um fato de um imóvel que era da família, que foi adquirido do antigo proprietário, que a esposa desse proprietário que tinha falecido, né, se mantinha no imóvel. O imóvel não era mais da família dela, já tinha se passado alguns anos o imóvel fechado, até que foi vendido para minha família, e o espírito, né, da esposa do antigo proprietário estava no imóvel. E ficou por algum tempo. Mas não ficou por muito tempo, não. Nós logo resolvemos essa situação, mas isto é algo muito comum. Por isso que dizem, né, quando você compra um imóvel, quando uma pessoa falece, por mais que seja uma pessoa boa, você precisa renovar os ares, você precisa mudar o imóvel, dar uma nova energia para ele. Porque aquela pessoa que viveu naquele imóvel, ela deixa plasmado a sua energia. E isso não é por ser ruim, mas naturalmente ela deixa.
Então se pinta, se reforma, troca os móveis. Isso dá uma nova cara, uma nova energia. Você faz uma limpeza. Ah, uma limpeza com vassoura? Também. Com vassoura, com uma oração, esclarecendo este imóvel aqui agora, né? Encerrou o ciclo do antigo proprietário e agora você tem um novo proprietário, uma nova energia. Então, isso é um processo que se faz. Tá? E isso é bem comum acontecer. Será que na sua vida você não passou por isso em algum momento, a sua família? Às vezes é interessante, fica, né, para estudo, ver se isso já aconteceu em algum momento, porque é algo comum. Tá certo, pessoal? Então, até mais.